Olá, tudo bem com vocês? Sou Adriana Vieira da Multituap e estou aqui para confraternizar com vocês esse encontro para discutirmos alguns temas que são super relevantes para o nosso dia a dia. Bom, a Multituap é uma empresa de treinamento e desenvolvimento que, para aqueles que não conhecem, pode dar uma olhadinha, inclusive, lá no nosso site, que trabalha principalmente com empresas com foco em negócios. Ok? Mas nós discutimos aqui temas que dizem respeito a toda a nossa comunidade, já que a comunidade é feita de pessoas e as pessoas é que fazem as empresas, certo? O nosso tema de hoje é como preservar o capital humano de sua empresa na crise. Super oportuno o tema, nós pensamos muito sobre isso, porque realmente todo mundo está muito preocupado com os negócios, com as empresas, mas todo mundo está se esquecendo das pessoas que fazem essas empresas. Né? E é essa discussão que nós queremos trazer hoje aqui, bater esse papo com vocês. E para isso, eu trouxe aqui duas pessoas muito especiais, duas convidadas muito especiais, que é a Fátima Neri. A Fátima Neri, ela tem experiência de 20 anos de recursos humanos em todas as funções de RH, incluindo o processo de fusão e aquisição, integração cultural, gerenciamento de mudança, startup, inclusive ela é responsável pela startup das telas aqui no Brasil, ela foi responsável por montar toda aquela primeira estrutura das telas, e com muito sucesso, inclusive, e gerenciamento de times. Fátima, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Adriana, um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Bom, do outro lado, nós temos a Adriana Splendori, que é psicoterapeuta há 25 anos, coordenadora da formação e das oficinas de mandalas terapêuticas do Instituto de Psiquiatria da USP, comunicadora da Rádio Mundial e é nossa parceira na Multituap, quando a gente trabalha muito com o autoconhecimento, né? Obrigada, viu, Dri, por estar aí novamente com a gente. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui para falar com vocês. Bom, para começar, peraí, eu tenho que dar os recadinhos que eu sempre acabo esquecendo, gente. Olha, primeiro, eu peço a vocês que vocês façam os apontamentos de vocês no chat com uma hashtag para perguntas, por favor, tá? E cadê o meu número, gente? Toda hora, eu estava com o papel agora aqui na mão com o número do telefone, mas eu já passo para vocês, enquanto as meninas estão falando. Mas, por favor, quando vocês colocarem as perguntas, coloquem o nome de vocês e da onde vocês estão enviando essas perguntas, tá? Para a gente poder saber, inclusive, se vocês puderem colocar e-mail, eu pedi muito, mas eu gostaria que vocês colocassem e-mail, porque aí, se a gente não conseguir responder durante essa programação, a gente envia para vocês as respostas depois, ok? Inscrevam-se no canal e apertem aí o ok, o positivo, para a gente poder manter esse canal aí, trazendo informações para vocês, tá? Bom, começando o nosso assunto de hoje, por que que a gente está falando sobre isso? Eu andei, quando a gente pensou nesse tema, eu andei fazendo algumas pesquisas. E, por incrível que pareça, quando você coloca algumas palavras, né, que se relacionam com o nosso tema de hoje, que é estresse, empresas e produtividade, a gente encontra pouquíssimo material na literatura. A gente acha blog, a gente acha um monte de coisa, mas na literatura a gente acha poucos materiais. Os materiais que tem são materiais antigos e materiais que dizem especificamente algumas profissões. Não existe um material robusto, entendeu? Que a gente possa dar uma análise de como é no Brasil essa questão para as empresas e para o trabalhador. E como isso afeta a produtividade nacional, na verdade, certo? Mas, em uma outra pesquisa que eu fui buscar, numa base internacional, eu encontrei um artigo excelente, que é de 2018, é um estudo de 43 páginas da Universidade de Londres, na qual eles abordam uma variabilidade enorme de valores que são perdidos anualmente, falando de um modo geral, pelos países, né, mas que afetam as empresas. Na verdade, esse valor diz respeito diretamente ao que você pede de produtividade nas empresas, que variam aí de 221 milhões de dólares a 187 bilhões. Esse estudo é uma meta-análise porque ele comporta vários países da Europa
e também acaba pegando Canadá e Estados Unidos e fala, destrincha, na verdade, qual é a consequência disso tudo e quais são as patologias que acontecem e afetam esses funcionários, né, as pessoas de um modo geral, porque ele fala na questão social. Se vocês quiserem, depois eu posso, inclusive, passar para vocês o estudo, vou deixar aí na descrição depois do vídeo, tá? Esse estudo também foi apresentado numa revista americana, que é de psicologia, também bem conceituada, e ali ele já colocou com um outro título, que na verdade é uma revisão sistemática, avaliando o custo relacionado ao estresse na sociedade, tá? Então, gente, uma coisa já está bem clara, o estresse afeta a produtividade, afeta a saúde e afeta a nação, né? Pensando em tudo isso, pensando que nós temos aí mais de 12 milhões de desempregados, como eu falei a semana passada, no começo da crise, que nós vamos ter mais de 20 ao final dessa crise, e provavelmente a gente não sabe se isso vai aumentar depois. As pessoas, as empresas dispensaram seus funcionários, todo mundo está em casa. Alguns foram dispensados no meio do processo e outros ainda permanecem em suas casas esperando que a empresa dê o sinal verde para voltar a trabalhar. Essas pessoas com certeza estão tensas, porque elas não sabem o que vão encontrar, né? Então, pesando esses dois lados, né? O que a gente pode tirar disso? E aí eu pergunto para Fátima Neri. Fátima, o que você me diz, qual é a sua análise em relação a tudo isso relacionado à empresa e ao funcionário, ao colaborador? Bom, Dri, é assim, né? Eu acho que o RH é uma área extremamente sensível, né? E tem um papel, eu diria, tênue entre o interesse da empresa e o interesse dos colaboradores. E eu acho que o maior presente que uma pessoa de RH pode ter é quando ela está numa empresa onde o interesse da empresa, antes de mais nada, é genuinamente com seus colaboradores, porque aí a equação fica muito fácil, né? Quando você está no teu papel de RH, eu diria o seguinte, enquanto você está olhando para o business, eu acho que o RH tem um papel super importante aí de trabalhar junto ao presidente, ao CEO, gerente geral, e as áreas de negócio, para alinhar discurso, né? Ainda mais nesse momento de crise, eu tenho ouvido tanta coisa em discursos desalinhados, né? Onde a alta liderança fala uma coisa, o gestor mais abaixo, com as equipes, acaba dizendo outras. Então, existe um papel super importante aí do RH de alinhar a comunicação entre os diversos níveis da organização, né? E tentar conciliar aí, trabalhar junto com o comitê de crise, que devem ter, todas as empresas devem estar trabalhando seus comitês de crise hoje em dia, né? Eu acho que tem um outro papel super importante, que é ou já ter preparado, ou pensar fortemente em preparar os diversos níveis de liderança, né? Porque não dá mais para os líderes terceirizarem o papel deles. Eu sempre falei, em todas as empresas por onde eu passei, o RH não demite ninguém, né? O gestor, o líder, cada gestor tem o papel de cuidar das suas equipes, né? O RH está ali para ser um apoio, para apoiar com programas de desenvolvimento, mas assim, o gestor, o líder, ele tem que assumir o seu papel, né? E o RH tem um papel super importante de alinhar e arrematar tudo isso, né? E aí, como é que a gente faz isso, né? Eu acho que com muita transparência, porque se você não for genuíno, não for transparente, esse discurso fica falso, né? Para que a gente consiga olhar o segundo elo, né, da linha tênue, que são os colaboradores. Como é que a gente faz isso, né, nessa passagem, nessa comunicação? Porque a comunicação, se a gente vai no conceito literal de comunicação, a comunicação é um processo entre um interlocutor, um receptor de uma mensagem. Só que esse processo de comunicação é um processo de duas mãos, né? Ele vai e ele volta. E esse volta, muitas vezes, é o ponto, eu acho que é o pulo do gato, como se diz por aí, para você efetivamente ter sucesso, né? Então, quando você só fala e não ouve,
você não tem alimentação, né, que no mundo corporativo a gente chama de feedback. Super importante ouvir o colaborador, né? Criar canais de comunicação, entender quais são as angústias, quais são os anseios. Eu acho que esse é um momento onde as pessoas estão com muitas angústias, às vezes elas só precisam ser ouvidas. Eu acho que elas, muitas vezes, até entendem que as empresas também estão se adaptando, né? Estão tentando encontrar caminhos e soluções, mas às vezes elas só precisam ter a certeza que tem alguém ouvindo, né? E assim, às vezes da base, né, vem muitas ideias bacanas. Eu acredito muito em trabalhos multidisciplinares com pessoas de níveis diferentes, trabalhando temas, trabalhando projetos, né? E acho que nessa direção você acaba criando empatia, né? As pessoas têm que entender que tem que perceber que do outro lado tem alguém que entende o problema delas. Talvez o RH, a direção não resolva 100% de todos os problemas, obviamente, de projetos multidisciplinares, sempre é feito um ranking do que é mais prioritário, as próprias pessoas às vezes já trazem esse ranking para a gente, mas assim, o importante é elas perceberem que estão sendo ouvidas e que na medida do possível o RH, a liderança, está trabalhando os temas prioritários, né? E eu acho que esse é um momento muito interessante para os RHs pensarem em tirar do papel projetos, ou evoluir aqueles que já têm algum projeto, de mais focado em autoconhecimento de verdade, né? Não só aqueles treinamentos meio de prateleira de autoconhecimento e de qualidade de vida e de bem-estar, né? Com tanto home office o pessoal fazendo e mais fazendo o trabalho de casa e dando aula para os filhos, tem que achar um meio de caminho aí, né? Legal, muito bom, obrigada. Adriana, me fale, o que você acha de tudo isso? Vamos relacionar toda essa bagunça com o nosso emocional e o que está acontecendo dentro das casas hoje relacionado aos funcionários e às empresas, as consequências para as empresas. A saúde mental, né, gente? Saúde mental, exatamente. Eu entendo que o legado, né, dessa pandemia, ele vai deixar marcas aí durante bastante tempo. Essa crise vai passar, mas ainda assim a gente vai sofrer com os resultados de tudo isso que está acontecendo. E essa quarentena, né, o fato da gente ficar confinado, eu acho que isso mostra o quanto nós somos frágeis, né, o quanto as coisas são efêmeras. Rollo May, que é o grande estudioso da ansiedade, ele tem um livro que fala do ter ou ser. E a gente estava vindo num movimento onde o ter, né, títulos, né, a importância da gente se cercar de um bem-estar, e de repente agora nessa quarentena tudo isso caiu por terra, e realmente o que importa nesse momento é o ser, é a estrutura psíquica. Porque afinal de contas, gente, nós estamos enfrentando os 3 piores medos da humanidade, que é o medo de ficar doente, o medo da solidão e o medo da morte, né? Então, se as pessoas estão doentes, a empresa é formada por pessoas, se as pessoas estão doentes, a empresa fatalmente vai ficar doente. Então, a gente precisa oferecer recursos para que tenha, né, uma escuta, para que se estabeleça empatia, como a Fátima está falando. E a gente já estava vendo que um movimento integrativo estava acontecendo, né? As empresas preocupadas em oferecerem meditação, um espaço para se fazer yoga, ou seja, eu entendo que de agora em diante isso vai ser fundamental, né? Quem não tiver esse olhar mais humano pelo seu funcionário, a empresa que não tiver o cuidado de trabalhar a saúde emocional dos seus funcionários, ela vai perder muito, né? Porque nesse momento quem tem uma estrutura psíquica trabalhada está suportando melhor. Quem não tem, né, nunca procurou um processo de autoconhecimento, nunca se olhou, se conectou com nada que seja saudável, são as pessoas que estão em crise nesse momento, né? Então, muita gente com medos exagerados, crises de pânico,
né, o transtorno de ansiedade, e nós, aqui no Brasil, nós ganhamos o título, né, do país número 1 de ansiedade do planeta, ou seja, nós já somos ansiosos. Com tudo isso que a gente está vivendo, isso explodiu. A gente teve que se adaptar, gente, em 3 dias, a gente teve que se adaptar nisso aqui, a trabalhar em home office. Então, esse ritmo que a gente tinha antes, ele está se diluindo, não é mais isso, os valores, né, caráter, ética, tudo isso está sendo questionado para o que realmente é verdadeiro. Quando a gente pergunta, né, o que é sagrado para você, tinha pessoas que respondiam isso, sagrado para mim é o meu trabalho. E hoje a gente está vendo que não é o trabalho, é a saúde mental. Porque se você não estiver em equilíbrio, você não consegue atravessar esses momentos de adversidade. Então, as empresas, elas precisam ter um olhar sobre esse capital humano, né, de realmente oferecer alternativas para que essas pessoas se estabeleçam e consigam, né, a tão famosa produtividade, né, que a gente está falando. Muito bom. Isso tudo, né, sendo falado, a gente fica pensando em como as empresas enxergam, né? Porque, na verdade, o que eu noto é que as empresas simplesmente afastaram os funcionários, e a Fátima falou tanto na questão da comunicação e da empatia, mas até hoje mesmo eu escutei um relato de uma pessoa que comentou que a empresa dela deixou ela de licença remunerada, mas que a chefe, a líder, né, optou por deixá-la em licença remunerada porque ela tinha marido. Então, esse foi o discurso. Então, pensando nisso, né, pensando nessa questão do emocional de uma pessoa, ela estava indignada. Ela continua na empresa, ela continua vinculada à empresa. Mas como fica o emocional dessa pessoa, né? Você falou muito do papel da liderança, Fátima. Como a liderança tem que estar atuando agora? Será que elas estão atuando? Porque a gente sabe que todas as empresas foram pegas de calça curta, não tinha um plano, né, para administrar tudo isso. Não existia um plano. Quando a empresa está acostumada a trabalhar com planos, né? A gente pensa em tudo que vai acontecer e já faz um planejamento para isso. Não existia, né? E no mundo que a gente vive hoje, que a gente fala tanto no tal do mundo VUCA, isso vai acontecer muitas e muitas vezes. As pessoas precisam acostumar a conviver com isso. Então, agora as empresas vão ter realmente que parar para pensar que tem que existir um plano para administrar as crises que ainda vão acontecer. Hoje, você acredita que isso está acontecendo nas empresas, que eles estão fazendo essa comunicação, mesmo com as pessoas afastadas? Outra pergunta, isso é permitido? Elas podem fazer? O quanto o líder é responsável por isso? O líder do time mesmo, seja qual ele for o time. Adriana, eu acho assim, né? O que eu tenho sentido e conversado com algumas pessoas de RH, pegou todo mundo de calça curta mesmo. As empresas tiveram que rapidamente se organizar, montar comitês de crise. As áreas, eu acho que são bastante impactadas, obviamente, o negócio, porque muitos negócios estão um pouco prejudicados ou bastante prejudicados, dependendo do negócio, mas imagino com muito envolvimento das áreas de RH, da área jurídica, que é uma área super importante por questões de riscos, dos vários riscos, área financeira, porque se não tiver dinheiro também, como é que a gente, enfim, né, concilia tudo isso, né? E o que eu tenho sentido é assim, o que é importante nessa hora é você montar uma equipe, que não pode ser com toda a diretoria da empresa, até pode ser, dependendo do tamanho da empresa, mas com os principais atores que vão entender, vão mapear todas as questões, né, que normalmente as empresas chamam de comitê de crise, né, para entender todas as questões, qual é o alinhamento, quais as ações a serem tomadas, qual é a linha de comunicação, tanto para colaboradores, tanto quanto para o mercado, até por questões de imagem da empresa, né? E de ter certeza de que as pessoas lá na ponta estão tendo o mínimo de informação. Eu vou usar uma expressão que é muito usada no segmento farmacêutico, né?
esse processo de comunicação, ele tem que ter frequência e sequência, né? Que é como o representante de venda farmacêutica atua junto no meio do caminho, né? Então, se a mensagem é passada uma vez e esquecida, as pessoas começam a criar mensagens, né? Então, é muito importante ter um plano de comunicação, né? Em algumas empresas tem uma área de comunicação dedicada, às vezes está debaixo de RH, às vezes está debaixo de marketing, não importa muito onde esteja, mas o importante é qual é o plano de comunicação, com que frequência, como é que a gente pode ser o mais transparente possível? A gente sabe que não dá, muitas vezes tem decisões que não precisam ser ditas em determinados momentos, né? Mas, às vezes, é melhor dizer isto eu não posso dizer do que não dizer nada. Isto é ser transparente, né? Às vezes, você dizer que não pode dizer é ser bastante transparente. Então, você não possa dizer porque você ainda tenha decisões a serem tomadas ou alinhamentos a serem feitos, dependendo da complexidade da empresa, né? Mas o mais importante é ter um discurso único. Uhum. E aí eu volto naquele primeiro ponto que eu falei na primeira fala, sobre a liderança, qualquer gestor de pessoa assumir o seu papel como gestor, né? E se posicionar, muitas vezes você não consegue ter 100% de concordância com determinadas decisões que são tomadas. Você pode não concordar, mas você pode fazer acordos de alinhamento de que, apesar de não ser a minha melhor decisão, é a melhor decisão do grupo, né? E tá junto nessa hora, porque se não tá junto nessa hora, se todos não estiverem juntos, quem vai ser prejudicado é o funcionário lá na ponta, porque ele começa a ouvir mensagens não alinhadas e discrepantes, né? E ele vai acabar sofrendo mais ainda, né? Então, acho que transparência, alinhamento são pontos super importantes para esse momento. E são pontos importantes para a vida toda dentro de uma empresa, né? Só que isso se aflora muito num momento como que a gente está passando agora. E vai fazer muita diferença. É verdade. É verdade. Na verdade, é uma questão de respeito com o funcionário, mas com a pessoa, né? Com o funcionário, com a pessoa, mas também é uma forma de você preservar, que é esse o ponto que a gente levanta aqui. Como você preserva o arsenal humano que você tem dentro da sua empresa? Você tem excelentes funcionários, com certeza, né, que fazem o seu resultado. E a gente vai precisar desses mesmos funcionários, desses mesmos colaboradores, quando essa crise acabar, para levantar o que eu digo sempre, que eu estava comentando com vocês, que todo mundo vai querer fazer 1 ano e 6 meses, né? Na verdade, como esse funcionário vai chegar com a cabeça, Adriana? Você até falou de uma pesquisa, como esse funcionário vai chegar com a cabeça para fazer isso acontecer em 6 meses? Então, o primeiro ponto é que a gente está vivendo um momento disruptivo, né? Nunca imaginamos uma situação como essa. Então, o primeiro passo é: ninguém se sente bem durante um desastre global. Ninguém. Não existe alguém que fale, não, eu estou tranquilo, equilibrado, feliz. Não, não estamos. Então, acordar 3 horas da manhã pensando, ai meu Deus, o que vai ser do meu futuro? A gente precisa entender que isso é absolutamente normal. E aí eu fui pesquisar um artigo que foi publicado agora, 3 semanas, pela Universidade de Toronto, um artigo sobre a produtividade nesses momentos de condições adversas. E ela, nesse artigo, ela fala, né, que a gente querer manter o mesmo ritmo, exigir produtividade nesse momento, é uma coisa muito perigosa, porque às vezes isso vai gerar mais frustração ainda. Tem até o Twitter aí, daquele apresentador americano, Troy Johnson. No primeiro dia da quarentena, ele escreve assim, bom, é um momento importante, eu vou aprender línguas, eu vou fazer atividade física, eu vou aprender a meditar, e listou lá 4 ou 5 coisas que ele queria fazer. Primeiro dia de quarentena. No 4º dia de quarentena, ele publicou, já estou misturando macarrão com sorvete. Ou seja, né, nós estamos vivendo um momento de tensão, e a gente tem que respeitar muito isso. Então, nesse artigo, a Aisha Ahmed, que é a
a pesquisadora, ela fala que o primeiro tópico é a segurança. Se nós estamos seguros, se a nossa família está segura, se as pessoas que estão perto da gente estão em segurança, e se a gente está conseguindo, né, respeitar esses protocolos, usar máscara, lavar a mão com álcool gel, o distanciamento. Então, isso é a primeira coisa importante que a gente precisa ter um olhar. E o segundo tópico, ela fala justamente dessa modificação mental. Gente, não adianta, ninguém se sente bem nesse momento, vendo o que está acontecendo de uma maneira generalizada. Então, o que a gente está vivendo é a incerteza do amanhã, né? Não sabemos o que vai acontecer. Só que dentro desse não sabemos, a gente pode estar trazendo o quê? Estruturas internas, onde eu sei quem eu sou, né? Eu posso não ter tempo para produzir, mas eu vou ter um tempo para estimular, por exemplo, as minhas competências, a minha criatividade. No Fórum de Davos de 2019, o ano passado, ele fala que a segunda maior competência que uma empresa busca numa pessoa é a criatividade. Que nesse momento, antes a gente não tinha tempo para isso. Eu estou correndo, eu estou fazendo, eu estou pagando conta. Agora a gente tem tempo para estimular essa questão da criatividade. Quando todos os templos de consumo, né, shopping center, restaurante, academia, tudo isso fechou, tudo isso parou, a gente está entrando no momento de abrir o meu templo interno. O que eu encontro, né, dentro de mim mesmo? Tem pessoas que é insuportável ficar na própria companhia, porque o diálogo interno é cheio de cobranças, de culpa, o que a gente chama de ruminação mental. E isso que a gente precisa ter um olhar. Tem pessoas que estão sozinhas nesse momento da quarentena, então vão reclamar, né, da solidão, da falta do contato social. Eu brinco com os meus amigos, quando tudo isso acabar, a gente vai fazer a festa dos abraços, então vão sentir falta disso. Mas e aquela família que está, né, o pai, a mãe, 3 filhos, o sogro, a sogra, percebe que a demanda é totalmente diferente? A pessoa vai reclamar exatamente disso. Eu queria um tempo para mim, né? Eu queria ficar um pouco sozinha, eu precisava aquietar, silenciar. Então, a gente precisa ter um olhar sobre essa diversidade. O bacana é que esse movimento já estava acontecendo, né? O RH já estava preocupado em qualidade de vida, em trazer, né, o funcionário para dentro da empresa, onde ele se sentisse bem. E eu entendo que a hora que essa pandemia passar, e vai passar, a gente vai passar por isso, a grande questão que fica é isso: as empresas que conseguirem se adaptar a essa disrupção, elas vão sair mais fortalecidas. Hoje de manhã eu estava conversando com uma amiga que tem um escritório de contabilidade, e ela me falando: Adriana, em 2 dias eu precisei comprar notebook e distribuir para todos os funcionários, porque a gente está em plena, né, declaração de imposto de renda, e eu não tenho como juntar todas essas pessoas numa sala. Então, né, quem tem, né, essa rapidez de fazer a adaptação, vai sair melhor. Sim, e aí, Adriana, eu acho que você falou da criatividade, realmente a nova demanda é criatividade, né? As pessoas criativas hoje são as pessoas procuradas, e as empresas também têm que começar a aprender a lidar e fazer a gestão do erro, né? Porque, principalmente nesse retorno, tá? A gente vai ter que ter uma certa tolerância com quem vai vir trabalhar, né, depois de ter passado por todo esse período, e mesmo com toda a pressão que vai existir, né, com as demandas que a gente vai ter, tá, nesses próximos 6 meses, ou talvez menos, né, de 6 meses, ou mais, não sei, acho que acho que em maio as coisas já começam a voltar ao normal, então são mais de 6 meses, mas uma certa tolerância na medida em que as pessoas provavelmente não vão voltar no seu nível, né, total, né, no melhor nível, né, não vai, né, então, trabalhar os erros, as empresas, de um modo geral, têm uma baixa tolerância a erro, e o erro é um modo de aprendizado riquíssimo, né, tanto que agora eu acho que as empresas aprenderam muita coisa com essa crise, né, justamente porque não tinha nenhum tipo de planejamento, é um erro.
Vamos aprender, né? E da mesma forma, a questão da gestão dos erros, as empresas vão ter que olhar e olhar o funcionário com outros olhos, né? Ô, Fátima, me fale, o que você sugere para melhoria disso e para juntar a questão emocional, a questão do autoconhecimento com o RH? O que vocês podem fazer juntos aí para melhorar essa condição? Obrigada, Adriana. Antes de responder a tua pergunta, eu vou só fazer um comentário do erro. Acho que as empresas, tradicionalmente, elas focam muito a questão de feedback. Feedback é sempre no erro, né? Eu acho que não existe um ser humano 100% perfeito. Se a gente puder olhar um pouco mais para o que essa pessoa faz de bom, e vamos talvez não valorizar em demasia as questões que ela não faz tão bem, vamos aproveitar o lado, aquilo que ela faz muito bem. Eu acho que as empresas poderiam aproveitar muito melhor e as pessoas seriam mais felizes, porque elas se sentiriam mais valorizadas, né, por aquilo que elas fazem bem. Né? É que, na verdade, mas, enfim, só completando, é porque o erro, na verdade, é uma forma de aprendizado. E as empresas não olham isso como aprendizado, né? Você mostra o erro, é um aprendizado, é uma coisa que você vai aprender. As grandes empresas, as mais modernas, elas deixam o cara errar à vontade, porque é no erro que eles acham o caminho certo. Né? E mostram onde eles... E aí que está o caminho. A gente tem que estar mais aberto a isso, ser mais tolerante e pegar essas informações para melhorar, né, a condição e não penalizar, certo? E modificar a cultura, né? Modificar a cultura, onde o erro não vai ser penalizado, né? Você não vai ser, de forma nenhuma, discriminada porque errou, muito pelo contrário. Isso seria uma oportunidade, né, da gente estar discutindo e achando novas soluções. Novas soluções. Fátima, fale, desculpa. Vamos lá. Bom, eu acho que um dos pontos primordiais é realmente o autoconhecimento, tá? Por N motivos pessoais, há 1 ano e meio mais ou menos, eu resolvi fazer um curso de autoconhecimento por minha conta, muito focado em meditação, práticas de atenção, para olhar para dentro, né? Isso começou a me dar uma paz, não 100%, né? Mas assim, começou a me dar uma paz bem bacana. E um dos projetos que eu implantei em RH, até em parceria com a área de marketing, a ideia veio da área de marketing, né? E a gente no RH acolheu e implantamos, foi um treinamento de autoconhecimento muito baseado em a ampliação da consciência das pessoas, temas como privação de sono, gerenciamento de emoções, e, obviamente, até por se tratar de temas mais sensíveis, esse não era um treinamento mandatório. As pessoas que queriam se desenvolver nesse sentido, se inscreviam. Então, esse é um tema que eu vejo começando a ganhar um pouco mais de força hoje, né? Nos RHs por aí. Eu acho que esse é um tema para se pensar com carinho, tá? E que eu acho que esse é o momento, né? Tenho participado de algumas lives de algumas empresas, tenho lido muito, né? Eu estou num mini sabático, tenho lido muito a respeito, vejo várias empresas se mexendo para flexibilizar, né? Fazendo aulas de meditação, você mencionou, né, Adriana? Meditação, sim. Várias empresas proporcionando meditação online nesse período que a gente está passando. Várias empresas estão flexibilizando a questão do home office. A pessoa está em home office, gente, ela trabalha mais do que quando ela está no escritório. Sim. Ela é muito mais produtiva em casa do que quando ela está no escritório. Então, por que não as empresas, né, flexibilizarem, né, marcar lá um período de um miolo onde as reuniões e as videoconferências acontecem, porque essas pessoas também estão em casa, ajudando os filhos a fazer lição de casa para aqueles que têm filhos menores e que não sabiam como ter aulas online, né? Elas estão fazendo o trabalho das nossas queridas auxiliares do lar, que não estão aqui com a gente, estou sentindo falta da minha. Então, assim,
as pessoas estão fazendo outras coisas, né? Então, essa flexibilização nesse momento é importante. A gente caminhou nesse último mês, a gente andou talvez 10 anos em 2 meses, em termos de ferramentas, maneiras de fazer as coisas diferentes. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, eu jamais imaginei na minha vida estar fazendo, né? Porque nunca nos foi demandado isso, e agora está sendo. Então, essas crises, quando elas passam, né, elas deixam um legado, né? E eu acho que o que as empresas e os RH já estão caminhando nesse sentido é o equivalente ao que caminharíamos nos próximos 10 anos, se a gente não tivesse passado por essa crise. Eu acho que, além de estreitar canal de comunicação, a questão da empatia, da transparência, o RH precisa definitivamente partir para o digital. Não dá mais para a gente ficar lá no beabá, tem que ter os processos, a gente tem que olhar as questões trabalhistas, a gente tem que olhar os riscos, uma série de coisas, inclusive a própria lei já está flexibilizando. Essa nova medida provisória flexibilizou, por exemplo, o estagiário fazer home office, que pela lei, neste período, né, obviamente, que pela lei não é possível. Se o governo, né, se o Ministério já está flexibilizando isso, por que não a RH também olhar de uma maneira mais inovadora para isso? Okay. Mas vou te apertar mais um pouquinho. Vamos lá. O que você sugere hoje, no momento, para RH e líder, um pessoal de RH e liderança, ou, gente, um dono de uma empresa, porque a gente também está falando com pessoas que são de empresas pequenas, tá? Isso tudo aqui que a gente está falando, eu quero que as pessoas que é dono de uma empresa que tem lá 20 pessoas, 15 pessoas, ele olhe para o funcionário da mesma forma que a gente está falando aqui, que a RH tem que olhar para o funcionário dentro da empresa, certo? Então, o que essa pessoa, ou dentro de uma empresa maior, o que é RH, o que o líder pode fazer hoje, agora, nesse momento, para tornar menos pesado essa permanência ansiosa do nosso funcionário dentro de casa? Olha, você falou da comunicação, mas que tipo de comunicação? É olhar no olho, é ser sincero, é ser genuíno. Às vezes você tem que dar uma notícia. Vamos olhar empresas pequenas, por exemplo, onde não tem fluxo de caixa, né? Normalmente elas têm ou um fluxo de caixa pequeno ou não tem um fluxo de caixa. Ela tem que olhar no olho da pessoa, ser sincera e genuína com ela, não enrolar esse funcionário, né? Para uma empresa pequena, eu diria. Tá, mas ele pode se comunicar nesse período, inclusive é permitido por lei, que o líder, por exemplo, escuta, você está bem, o que está acontecendo? Tá, porque o pessoal está se sentindo abandonado, isso cria uma ansiedade. Entendi teu ponto agora, Adri, eu entendi o ponto. Então é assim, se a pessoa está em home office, pode e deve. Se a pessoa está em férias, se você for olhar ipsis literis o que diz a lei, não. Mas, gente, a gente está num momento, aí vai do bom senso, né? E isso é outro tema que eu sempre falei em todas as empresas que eu passei. Bom senso, com bom senso é igual o chá de camomila, sabe, à noite? Não faz mal para ninguém. Então, assim, eu acho que você ter o bom senso de se preocupar e mostrar uma preocupação verdadeira por alguém, seu funcionário que está de férias, ou que a empresa decidiu suspender o contrato temporariamente, você está demonstrando humanidade, né? E por mais que isso tenha riscos, lógico que tem. Tem. Um funcionário lá na frente pode mover uma ação? Pode. Mas, com certeza, hoje em dia, a própria Justiça do Trabalho, ela está um pouco... Ela tem olhado muito, e com certeza vão ter jurisprudências sobre isso, considerando, olha, era um momento de crise,
Então, assim, será que a gente tem que levar tão a ferro e fogo, e porque o funcionário e a pessoa... Agora, se a pessoa está de férias, uma coisa é você ligar para o funcionário e demonstrar uma preocupação verdadeira e genuína, outra coisa é pedir para o funcionário trabalhar em férias, né? Lógico, sim. Isso não deveria acontecer, obviamente. Lógico. Não, a questão gente? aí, eu acho que é fazer com que o funcionário se sinta acolhido, né, pela empresa nesse momento, né? É uma questão de acolhimento, né? Sem O que dúvida. você acha disso? Sem dúvida. Eu acho que tem duas coisas muito positivas acontecendo, gente. A primeira é a nossa capacidade de se adaptar, essa capacidade, né, de se reinventar e de enfrentar uma crise. Isso é sensacional. E a que eu acho mais importante de todas, nós estamos nos livrando de uma carga muito pesada de ser perfeita. Não somos perfeitos, a empresa não é perfeita, não existe perfeição nesse planeta. Eu, no começo do ano, passando o Réveillon com a minha família na praia, né, aquela meditação que a gente faz à meia-noite, e eu lembro que eu falei assim para mim, esse ano eu vou ganhar muito dinheiro, o meu curso no IPQ já está todo completo, o consultório bombando, eu e a Adriana dando palestras, esse ano eu vou ganhar muito dinheiro. Esvaziou, acabou, não é nada disso que aconteceu. Né? Então, a gente fica muitas vezes engessado, preso, buscando essa perfeição, né? E a gente perde, né? A gente fica muito mais empobrecido, e esse é um momento de oportunidade, né? Da gente se reinventar, de a gente olhar a nossa família de uma maneira real, da gente olhar a empresa que a gente trabalha, se ela me olha como um número, ou se ela realmente está preocupada em cuidar de mim. Então, se eu me sinto acolhida, se eu vejo que esse movimento é importante, é claro que eu vou vestir a camisa e eu vou defender essa empresa com unhas e dentes. Então, essa carga da perfeição, eu acho que é a coisa mais importante que está acontecendo nesse momento dessa pandemia e dos confinamentos, né? Eu acho que isso porque dá para ter uma cabeça boa, né? Dá para ter um bom coração, mas não somos perfeitos. Infelizmente, a gente tem que assumir isso, né? Porque as empresas já vinham, a gente tem que pensar que as empresas já vinham numa pressão, uma demanda de pressão muito grande, as pessoas normalmente tinham uma pessoa fazendo o trabalho de 3, né? Que é uma coisa que vinha acontecendo, né? Por causa da questão econômica, etc. E agora, a gente não sabe o que vai acontecer de agora em diante, pode ser que seja uma pessoa, metade de uma que vai fazer o trabalho de 4, né? Então, a gente não sabe o que vai vir por aí, mas o importante é que, e era essa a minha intenção com esse tema, é fazer com que as pessoas de RH e os líderes saibam qual é o papel deles nesse espaço, né? O que eles podem fazer para poder ajudar as pessoas e ajudar a empresa. À medida que você aprende, você consegue ajudar as pessoas da sua empresa, você está ajudando a empresa, né? A gente eu vejo em alguns casos, a gente não pode generalizar, porque não é verdade, a gente até estava falando sobre algumas coisas a respeito disso antes da gente começar agora, a gente vê empresas que são realmente preocupadas com o funcionário, gente, todo mundo que está daquela empresa fala bem daquela empresa. Por quê? Porque, com certeza, aquela empresa deve colocar no valor humano dela, né, um esforço muito grande, né, de melhoria, de cuidado, de atenção, né? A empresa precisa de resultados. Quem faz os resultados são as pessoas. Se você não estiver bem, você não faz nada. Você faz... Esses estudos que eu estava vendo é muito interessante, porque você vê que aquela coisa do o quanto o funcionário, você acha que ele pode ser produtivo, né? E, na verdade, quanto ele parece ser produtivo, mas, na verdade, ele não é. Ele finge que ele é produtivo, né? Por quê? Porque ele, na verdade... ele não é feliz naquilo que ele está fazendo, ele não é feliz com a empresa, ou ele não é feliz. Então, e isso fica meio que dentro de uma nuvem. A empresa não enxerga, não vê isso, mas porque ela também não vê o quanto ela pode abrir o espaço e abrir essa janela para realmente
o pessoal vestir a camisa e trabalhar ali para aquela empresa, e não trabalhar só para si, como a gente vê em muitos casos, mas trabalhar de um modo geral, porque a empresa é uma extensão da nossa família, né? E eu acredito que até isso que aconteceu agora vai fazer com que as pessoas nas empresas tenham um vínculo maior ainda. Porque da mesma forma que a gente sente falta da nossa família, eu estou agoniada, porque tem mais de 40 dias que eu não vejo meus filhos, entendeu? É muito tempo para ficar sem ver as pessoas. As pessoas também estão loucas para trabalhar, para ver as pessoas. Aliás, ninguém aguenta mais ver as pessoas que estão, quem está confinado com uma família inteira dentro de casa, né? Não aguenta mais ficar com aquelas pessoas, quer ver o pessoal do trabalho, né? Tem que ser um ambiente agradável para poder abraçar, né, esses profissionais. Bom, gente, vamos ver aqui umas perguntas. Deixa eu ver aqui, olha. Tem uma pergunta, tem um comentário, não é pergunta. Sueli Bindel, concordo que estimular a criatividade é fundamental e resiliência. No entanto, os afazeres domésticos e as responsabilidades em casa tornam-se uma equação difícil de equilibrar. Isso é verdade, Sueli, não tem jeito. Mas a criatividade, ela surge nos momentos mais inesperados, você pode ter certeza. O Rogério, ele está fazendo uma pergunta aqui, o Rogério Pereira, que participou com a gente a semana passada. Ele colocou aqui, e quando aqueles, aí, Fátima, veja bem, e quando aqueles profissionais que acham que estão em férias e não trabalhando? Acho que ele está querendo falar do férias, na verdade, estão trabalhando. Eles estão trabalhando. Eu acho que ele queria dizer as pessoas que estão em home office, que acham que estão de férias, mas na verdade eles estão trabalhando. Então, como que lidar com essas pessoas? Eu acho que assim, de novo, né? A gente não consegue controlar tudo na vida, né? E eu acho que essa é uma questão de confiança, né? Mais cedo ou mais tarde, esse colaborador que está em home office, mas tem postura de quem está em férias, mais cedo ou mais tarde essa coisa aparece. Tem um ditado que diz: a gente não consegue enganar 100% das pessoas o tempo todo, né? Então, é uma questão de tempo. É lógico que às vezes o tempo é longo para o empregador ou para uma empresa pequena, né? Mas essa coisa aparece mais cedo ou mais tarde. Quem é bom, quem trabalha com seriedade, isso aparece, e o contrário também, né? Outra pergunta aqui. Como nós, colaboradores, podemos nos manter necessários para a empresa neste momento de crise? Uma boa pergunta, Olha, hein? Excelente. Eu acho que, assim, a gente está num momento onde tem tanta coisa disponível para ser estudado. Então, é óbvio que se eu estou trabalhando em home office, talvez eu tenha menos tempo para estudar, para me aprofundar em temas novos, para entender as tendências do que está acontecendo com toda essa crise e o que vem de novo por aí depois que a gente começar a voltar a uma nova normalidade, porque aquela normalidade lá já foi, não existe mais, eu acho, né? Então, eu diria o seguinte: as pessoas que estão em férias, ou que estão com um contrato suspenso, ou que estão desempregadas, eu acho que é um excelente momento, primeiro, para estudar temas que sejam relevantes para si própria e para a sua carreira profissional. Segundo, reativar contatos, networking, né? Mas o networking é uma palavra tão batida hoje em dia, ele tem que ser de novo. Eu vou falar de novo sobre o que eu venho repetindo ao longo desse papo, né? Tem que ser verdadeiro e genuíno. Se você faz networking com segundas intenções, as pessoas percebem. Então, assim, como é que eu reativo um contato, né? Como é que eu bato um papo, marco um café? Isso aí dá conversa para outro seminário, outro webinar, se a gente quiser falar disso, né? Mas, assim, como é que eu me mantenho ativa nesse momento, além de tudo que eu tenho para fazer, né? O filho para ajudar na lição, a cozinhar, lavar, passar, etc. Mas como é que a gente vai conciliando tudo isso para estar aí pronto para a nova fase que virá? Legal, tá bombando aqui as perguntas, hein? Que outro. Em tempos de home office Carolina, em tempos de home office e insegurança na manutenção do seu emprego, como eu, na figura de gestor, consigo manter o funcionário? Eu acho que assim,
manter o funcionário, hoje em dia, eu acho que depende muito mais da motivação que esse funcionário tem para trabalhar, né? Eu levanto feliz para ir trabalhar, né? Eu curto o que eu faço, porque se essa relação, se ela já não estava 100%, nesse momento ela vai ladeira abaixo, né? Para aqueles funcionários, partindo do pressuposto que você tem um funcionário super conectado com o propósito da empresa, que gosta do que faz, é a comunicação, né? Tato, é não deixar ele imaginar coisas da cabeça dele, né? Bacana. Né, para ele, para conversar com ele, para tirar dúvidas. De novo, a gente volta no comunicação, emissão, mensagem, receptor e comunicação, troca. Tá? Exatamente. Bom, aqui tem outra pergunta da Sueli de novo. Haverá no retorno da quarentena uma pressão por resultados muito grande, é o que a gente estava falando em vendas. Como lidar? E aí é uma pergunta que eu acho que prova, eu né? acho que essa pergunta vai para não, eu vou tirar da Fátima Nery e vou colocar aqui. Vou pensar na parte emocional. Vamos lá, Adri, como lidar com isso? Então, eu acho que se você atravessou essa quarentena, se você teve tempo para descansar, se você atualizou conteúdos, né, se você alinhou realmente o que é importante na sua carreira profissional, essas pressões que eu tenho 25 anos de consultório, eu já passei por inúmeras crises. Essa pressão sempre existiu e vai continuar existindo. E nós, mulheres, né, tá falando aí do trabalho, a gente está mais do que acostumada com essa multitarefa, né, de carregar um filho aqui e com a outra mão tá mexendo na panela ali, e tá olhando um livro aqui, tá ligado o que tá fazendo lá. Eu acho que, nesse momento, a gente está vendo essa integração, né? E o comprometimento que a gente vai ter, complementando essas duas últimas perguntas, né? Como é que a gente vai avaliar um funcionário? O funcionário no home office, ele já vai estar mostrando esse comprometimento. Porque um vai estar com essa postura, né? Eu estou de férias, eu não preciso produzir muito, e isso imediatamente vai ser identificado. Aquele que tem um comprometimento é aquele que vai estar produzindo até 10, 11 horas da noite. A Adriana acabou de falar aí para a gente que hoje ela vai entregar um trabalho, até meia-noite é hoje, então ela vai ficar fazendo. Esse é o comprometimento. Então, as pessoas que têm esse comprometimento, que têm essa vontade, elas vão superar essa pressão de uma maneira absolutamente natural, porque, de verdade, brasileiro, quando que brasileiro não teve crise, quando que brasileiro não viveu com pressão? A gente está acostumado a passar por isso, né? Agora, estrutura interna, é o que eu falo para os meus pacientes, né? Reações proporcionais. Todo mundo está preocupado com essa incerteza, com o que vai acontecer amanhã. Não exagera. Não aumenta. Uma coisa é a gente ficar triste, todo mundo fica triste. Outra coisa é a gente desenvolver depressão. Uma coisa é a gente ficar preocupado, outra coisa é a gente entrar em desespero. Né? E esse momento, ele vai mostrar exatamente essa estrutura interna. Se você está mais trabalhado, você vai conseguir organizar suas emoções e passar por isso. Legal. Então, se preocupa em cuidar de você. Autoconhecimento. Gente, tem um monte de perguntas, gente. Ainda tem um monte aqui, mas não vai dar tempo. Vamos falar mais umas duas. Peraí. Larine Dias. No home office, contando que temos afazeres domésticos, vou fazer de novo. Vale um cronograma das atividades, e especialmente das reuniões? Para que o funcionário possa se programar e até fazer render mais suas tarefas? Sim. Aí é uma questão de administração do seu tempo, né? A questão de você conseguir fazer, né? Criar aí a gestão do tempo. Aí eu vou responder por vocês, não tem jeito. É assim, a melhor forma de trabalhar a gente está trabalhando. Da mesma forma que você administra o seu tempo quando você está dentro de um escritório, você tem que administrar o seu tempo quando você está dentro de casa. Eu trabalho muito em home office, e eu realmente sou uma pessoa muito bem regulada com tudo, para poder fazer com que as coisas
realmente rendam, né? Então, eu tenho o horário de ligar meu computador, eu sento na máquina todo dia. Agora não está acontecendo isso porque eu também estou sem minha secretária do lar aqui, mas eu sempre faço tudo no mesmo horário, eu sento e fecho meu computador, às vezes às 7 horas da noite, às vezes eu vou até mais tarde. Mas você tem que ter, sim, um cronograma de atividades, você tem que marcar suas reuniões em horários. O melhor de tudo é quando a gente consegue conciliar todas essas reuniões à distância em um dia só, ou em 2 dias da semana, e um período do dia, para que você possa organizar o restante do teu horário, entendeu? Então, tem uma série de dicas, e aí você pode até procurar aí na internet, tem vários vídeos sobre gestão do tempo que você pode procurar para melhorar a sua produtividade individual, tá bom? Bom, deixa eu fazer só mais uma, tem 3 perguntas aqui. Sem ficar marcado. Ah, sim, aqui deve ser uma questão de... É que a pessoa vai fazendo a pergunta no meio da nossa conversa e fica no meio, né? A gente precisa descobrir. De Camila Prado Santos. Ela está falando, como demonstrar isso para a minha empresa sem que pareça, sem que fique marcado? Ou seja, acho que ela estava falando da questão de como ela se mostrar estressada sem ficar marcado, né, Adriana? Não. Acho que a pergunta é para as duas aí. Você não vai demonstrar esse estresse, né? Esse estresse, ele precisa ser trabalhado dentro de gabinete terapêutico, é esse processo de autodesenvolvimento que você já precisa chegar na empresa com isso pronto. A empresa não vai fazer isso por você, né? A empresa vai trazer coisas complementares, que é o que a gente está falando, um treinamento, uma meditação, uma aula de yoga, mas essa estrutura psíquica, isso é um desenvolvimento interno nosso, e nessas horas eu brinco muito, porque o brasileiro não tem a cultura de ir para gabinete terapêutico. Então, primeiro vai jogar tarô, né, vai tomar passe, compra o livro de autoajuda, mas não vai tratar especificamente daquilo que está precisando. Então, nesse momento, a gente precisa identificar o que estamos sentindo, né? É medo. Eu tenho atendido inúmeras pessoas que estão acordando no meio da noite com crise de pânico. Isso precisa ser tratado dentro de gabinete terapêutico, né? Se você é uma pessoa muito estressada, essa agitação, bem-vindo ao time da ansiedade. Hoje a gente já tem protocolos de tratamento para enumerar os inúmeros sintomas da ansiedade. Confusão de pensamento, insegurança, baixa estima, o controle, o medo. O medo é filho da ansiedade. Se você alimenta esse medo, você vai chegar na crise do pânico. Então, hoje a gente já tem protocolos específicos, porque é isso, né? Então, a gente está abrindo um momento onde eu tenho tempo para me trabalhar, onde eu tenho tempo para trazer, né, uma erudição, uma sofisticação, um senso de estética que parece que a humanidade perdeu. Então, agora é o momento da gente voltar realmente quem eu sou, o que eu gosto, o que me faz bem. Para quando eu chegar na empresa, eu comecei falando aqui do ser ou do ter, né? A empresa sentir que eu estou preparada para aquela demanda. E isso, gente, não existe maquiagem nenhuma que possa, né, disfarçar. A gente precisa realmente ter um desenvolvimento. Gente, a gente está aqui no nosso horário, mas eu quero fazer só mais uma pergunta aqui, porque aqui é de um gestor, e depois eu vou às considerações finais. Aqui é o Reginaldo Moreira Lima. Como trabalhar a equipe junto com a RH de uma forma construtiva para ambas as partes? Olha, Adri, eu tenho bastante orgulho de alguns trabalhos bem legais que eu consegui fazer nas empresas passadas, né? Eu acho que quando o gestor ele vai de peito aberto conversar com a RH, quais são as demandas dele, quais são as ansiedades que ele tem em relação à equipe, quais são os pontos que ele acha importante desenvolver. E ele deixa o RH, porque tem gestor que não deixa o RH participar, tá? Mas quando existe essa parceria verdadeira entre o gestor e a área de recursos humanos, dá para fazer muito trabalho bacana com os times, desenvolvimento de times, trabalho de conhecer perfis, né?
e aí a Adriana, que é da área, né? O perfil psicológico de cada um diz muito de como aquela pessoa interage no trabalho, né? E às vezes o que parece numa pessoa, ela não gosta de mim, não, na verdade é uma pessoa introvertida só, ela é uma pessoa que vive mais com ela, né? Mais para dentro do que para fora. Eu não vou me entrar muito, porque temos uma especialista aqui do assunto com a gente. Mas, assim, quando a gente trabalha e começa a ter ferramentas, né, para trabalhar com o gestor e com as equipes, dá para fazer um trabalho muito bacana, mas o gestor tem que ir de peito aberto, trabalhar com o RH nesse sentido. Legal. E o RH também receber essa inquietude de peito aberto. Não é só o gestor, o RH também tem que se posicionar de uma forma bacana. Eu acho que foi ótima essa pergunta, porque eu acho que a gente fecha com chave de ouro, né? Que era exatamente isso, né? O papel do gestor do RH e como a gente pode construir, contribuir para que todo mundo, todas as pessoas envolvidas dentro desse processo estejam de uma forma mais equilibrada e tendo uma melhor qualidade de vida corporativa e pessoal, né? Dri, você pode ir para as suas últimas considerações, você pode aí dar um tchau para o pessoal, falar o que você... Queria agradecer muito o convite de estar aqui e dizer que quando tudo isso acabar, vai ser um momento da gente apresentar soluções e não problemas. Então, vamos costurando isso desde já para que a gente esteja preparado, né, para virar a página e começar tudo de novo. Perfeito, obrigada. Obrigada, viu, Dri? Obrigada a você. Como sempre. Gente, os contatos das duas estão na nossa descrição, tem todos os dados, o site da Dri, telefone, da Fátima também vai estar tudo lá na descrição. Fátima, suas últimas considerações, por favor. Eu queria agradecer muito a você, Adriana, pela oportunidade. Foi super gostoso bater esse papo com vocês três. Agradecer às pessoas que estão assistindo a gente, mandar um grande abraço para todo mundo e me colocar à disposição. Se alguém quiser tirar alguma dúvida específica ou tiver qualquer dúvida, como a Adri falou, meus contatos vão estar disponíveis aí para todo mundo, tá bom? Obrigada, Adri, pela oportunidade. Gente, muito obrigada a vocês duas. Muito, muito, muito satisfeita, porque eu tinha certeza que eu ia estar falando com duas pessoas extremamente especializadas naquilo que fazem, então, muito obrigada, tenho certeza que o pessoal gostou, espero realmente que vocês tenham gostado, tá? Quero que vocês estejam aqui com a gente na Multuap, na próxima, agora a gente vai dar um espaço de uns 15 dias para o próximo tema, que a gente está discutindo, tem 2 temas para serem trabalhados, mas só daqui 15 dias. Mas eu espero que vocês tenham gostado, coloquem os comentários de vocês, tá? Façam ali a inscrição no nosso canal. Esse vídeo, efetivamente, da transmissão, ele não aparece para vocês. Então, por exemplo, todas as curtidas, etc., só a gente que vai ver, porque fica na área da empresa. Mas, depois ele vai ficar, sim, na nossa plataforma, e se você quiser indicar para os seus colegas, pessoal de RH, pessoal de liderança, eu acho que vale a pena qualquer um assistir para ouvir esses conselhos e saber lidar com essa fase de uma melhor forma, tá bom? Obrigada a todos vocês que estão aí do outro lado, e um grande abraço, até a próxima.